Repetir de novo. Shalom. Você sabe o que significa a palavra shalom? O quê? Paz que excede todo entendimento, não é? Mas eu sempre gosto de contar uma história para a gente entender realmente o que é essa paz. E eu tenho um pastor, amigo meu, ele me contou uma situação que ele viveu. Ele foi pegar um voo e ao seu lado havia um jovem ali. Aquele jovem lá estava com seu fone de ouvido, ouvindo a sua música, tranquilo, né? E decolaram. Logo que decolaram, passou um tempo, atingiram a velocidade de cruzeiro, eles começaram a enfrentar uma turbulência terrível. Uma turbulência que ele nunca tinha passado. E ele achou, eu vou morrer. E ele começou a orar ao Senhor, pedindo, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Mas ele olha para aquele jovem que está do lado dele, aquele jovem estava tranquilo, ouvindo a sua música. Deus ouviu as orações do pastor, eles passaram pela turbulência, e quando eles pousaram, ele não se aguentou e perguntou para aquele jovem, jovem, eu tenho que perguntar para você, como você pode ficar tão tranquilo quando nós quase perdemos a nossa vida? Aí o jovem olhou para ele e falou assim, não é que eu conheço o piloto. Diga assim, eu conheço o piloto. Aí nessa hora, o piloto sai da cabine. Olha para aquele jovem e fala assim, e aí filho, hoje foi punk, né? E o filho fala, pai, hoje foi punk. Sabe o que significa pai shalom? Exatamente isso. Você e eu vamos passar por turbulências, em várias áreas da nossa vida, quase em todas as áreas, não é? Na nossa família, no nosso relacionamento, no nosso casamento, na nossa profissão, no nosso ministério. Todas as áreas nós podemos passar por turbulências, mas em todas elas, eu e você temos um piloto. E esse piloto é seu pai e vai te conduzir até o destino final. Amém? Então eu posso dizer para você de novo, shalom? Então, já que você está aqui, nesse ambiente profético, esse ambiente de cura, de restauração, vou pedir para você olhe para a pessoa, para essa mulher que está ao seu lado. Olha assim, bem na batatinha dos olhos dela, assim, pode olhar, ela não vai te morder. E diga assim para ela, eu te abençoo com Atos 3,16. Pela fé no nome de Jesus, eu declaro que você acaba de receber a perfeita saúde. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu e minha esposa estamos muito felizes, Cristiana, estamos muito felizes de estarmos aqui junto com vocês num momento tão especial, Dia das Mulheres, né? E realmente, quando nós recebemos o convite, né, nós estávamos até em Portugal, nós estávamos conversando com a pastora, e nós estávamos até em Portugal, e ela falou assim, nós vamos orar para que eles aceitem rápido. E foi realmente o Senhor nos moveu, e demos a resposta, falou assim, não, nós vamos sim, com certeza. E aí a pastora compartilhou isso conosco hoje, então foi um motivo de confirmação poder estar aqui com vocês. E realmente é uma alegria, um presente do Senhor para as nossas vidas. Bom, a Cristiana vai falar daqui a pouquinho, mas eu quero já homenageá-la. Estamos há 30 anos casados, né? Completamos agora bodas de pérola, tá? Então, mas eu não sei se vocês viram quiser passar o slide? Não sei se vocês viram o título do meu livro, Rumo aos 120 anos. A propósito, vai estar sendo vendido ali depois, eu vou autografar, tá, pessoal? Tem poucos livros, a gente não conseguiu trazer muito, mas eu vou estar autografando. Rumo aos 120 anos. Você crê nisso, que você pode chegar aos 120 anos? Amém? Eu ouvi alguns misericórdias. Mas por que, doutor, esse título surgiu da onde? É uma jogada de marketing? É só para ficar presença? Não, é porque a Bíblia nos fala, em Gênesis 6,3, que o nosso tempo de vida será 120 anos. Então, quando nós olhamos para aquilo que a Bíblia diz e o que a ciência está falando hoje sobre isso que a Bíblia falou, nós vemos, por exemplo, um artigo publicado em 2016 na revista Nature, uma das revistas médicas mais conceituadas, dizendo assim que o nosso limite genético são 120 anos. Então, assim, a Bíblia não é um livro científico. Por quê? Porque a ciência é baseada em suposições, hipóteses. Então, se você tiver 95% de chance de estar correto, ok, mas tem 5% que pode não estar. Então, a ciência é baseada em hipóteses. Só que a Bíblia não é uma hipótese, ela é a verdade absoluta. Mas, quando ela fala de ciências, a ciência comprova o que a Bíblia fala. Ok? Então, esse estudo mostra realmente exatamente aquilo que nós estamos falando. Então, eu falei para ela assim, olha, ok, então nós temos 120 anos, eu me casei com 25 anos, ela com 23 anos. Eu falei para ela, então nós vamos ficar casados durante 95 anos. Eu fiz a conta.
partir de hoje você vai fazer a conta, chega lá em casa, faz a conta com o seu marido e fala assim, olha, nós vamos ficar casados tanto tempo. É bodas de sândalo, né? Eu não sei o que é sândalo, mas é isso aí que a gente vai ficar casado. Então, quando nós começamos a sermos tocados pelo Senhor para estarmos trazendo para a igreja a realidade de sermos quem o Senhor quer que nós sejamos, ou aquilo que Jesus veio para conquistar, que conquistou na cruz para nós, como está escrito em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E você acha que a vida em abundância é limitada somente ao seu espírito e à sua alma, ou também é extensível ao seu corpo? Eu creio que Jesus veio para nos salvar por completo, não é? Mas você acha que do jeito que nós estamos vivendo, esses 120 anos são plausíveis? São uma realidade que está alcançável para nós? Mas eu quero te dizer uma coisa muito boa. Pode passar o próximo slide. Nunca nós tivemos tantas pessoas acima de 100 anos no mundo. Hoje nós temos em média 600 mil pessoas acima de 100 anos. E eu quero declarar sobre essa igreja aqui, que aqui eu estou vendo pessoas que irão passar dos 100 anos. Amém? Então nós estamos vendo que hoje o mundo apresenta condições para que nós possamos ser centenários, atingir essa meta genética que nós estamos programados. Mas veja bem uma realidade. Nós temos 120 anos, mas a expectativa média de vida das pessoas no mundo, vamos juntar assim, países muito avançados como o Japão, que a expectativa de média é 85 anos, quanto países subdesenvolvidos, mas vamos colocar assim a média 80 anos, né? As pessoas viverem até 80 anos. Logo de cara a gente já percebeu que 40 anos já foram roubados, não é? Se a média é 80 é para chegar até 120, já roubou 40 anos. Mas como que você acha que a gente vive esses 80 anos? Você acha que a gente vive ou a gente sobrevive? Sobrevive. Mas só que a Bíblia nos diz que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E a Bíblia também fala vários textos, Salmo 90:10, eu os apresentarei com longevidade. No livro de Jó, ele fala sobre que você será recolhido em robusta velhice, como um feixe de trigo quando é colhido no seu tempo certo. Ou seja, ele está dizendo assim que nós vamos envelhecer sim, mas é para envelhecer com saúde. E agora, quando nós olhamos para aquilo que nós estamos vivendo, nós vemos que talvez essa não está sendo a nossa realidade, apesar de todos os recursos que nós temos disponíveis, né? A medicina avançou muito, nós temos muitas evidências e muitas tecnologias que fazem com que nós possamos ter essa qualidade, né? Só que, cada vez mais, você deve observar que nós temos doenças novas, parece que surgindo todo dia, né? Diagnósticos novos. Então, quando nós olhamos para isso, nós começamos a ficar pensando, o que está acontecendo? E o que está acontecendo com a igreja? Se a Bíblia diz que é para vida e abundância, então alguma coisa está acontecendo que talvez nós não estamos tomando posse dessa realidade. Então, eu gostaria de convidar você a fazer algo muito simples. Bata nas suas costas, dos dois lados. Eu sei que hoje, um sábado, né, semana inteira foi cansativa, às vezes, né, trabalhou bastante, né, e hoje as mulheres têm, às vezes, tripla jornada, né? São mães, são esposa, e trabalham fora de casa. Então, eu sei que vocês devem estar com alguns trigger points, aqueles nozinhos do músculo, né? Então, bate de novo para dar uma relaxadinha. Pode dar uma relaxadinha. Ok. Eu queria perguntar para vocês. Alguém achou a asa aí? Certeza? Bate de novo para confirmar, porque às vezes você... Por que eu pedi você fazer isso? Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que eu tenho que manter irrepreensível espírito, alma e corpo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está dizendo que nós somos uma tripartite, somos compostos de 3 partes. Se nós cuidamos só de 2 partes... não vai dar certo, porque você foi feito com 3 partes. Imagina, por exemplo, esse microfone aqui que tem um pedestal com 3, um tripé. Um pode estar quebrado. Você dá uma escoradinha, durante o tempo funciona, mas qualquer coisa já cai e dá problema. Então é isso que nós estamos fazendo. Nós, como cristãos, damos muito valor ao aspecto espiritual e ao aspecto emocional. Não é?
Nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a Bíblia, nós participamos de célula, nós estamos nos encontros, mas muitas vezes nós nos esquecemos que para você ter condições de aproveitar tudo isso que está disponível para nós, nós precisamos estar olhando para o nosso corpo. Porque muitas das situações que nós nos expomos durante a vida tiram-nos do padrão do Senhor. Você já ouviu a expressão teologia do corpo? Sim ou não? Olha lá. O corpo tem teologia também. Mas a gente não sabe sobre isso, né? E aí, quando nós, então, começamos a olhar esse aspecto, começamos a nos despertar para esse aspecto, com certeza o Espírito Santo vai te ministrando. Foi assim que aconteceu comigo, com minha esposa. Nós passávamos por vários versículos, esse que eu falei, João 10:10, sempre passamos por ele. Líamos, né? Mas quando o Senhor nos despertou para esse entendimento do corpo como templo do Espírito Santo, nós começamos a ver que aquele versículo saltou aos nossos olhos e começamos a ver uma realidade diferente, o que a Bíblia falava sobre o cuidado do templo, como você deve cuidar do templo do Espírito Santo. E aí nós começamos a ser surpreendidos pelo Senhor e vermos como nós, como cristãos, estávamos muito afastados daquilo que a realidade bíblica nos dizia. Por que isso acontece? Se você for olhar a história da igreja, você vai perceber algo muito interessante. Você vai olhar para Jesus e vai ver Jesus sendo o nosso referencial. A Bíblia diz em Romanos 8:29 que eu e você fomos criados para sermos conforme a imagem do Filho. Eu e você temos uma imagem, temos um modelo. A propósito, quem tem sido o seu modelo de vida saudável até agora? Para quem você olha quando você pensa em saúde? Pode ser um de cada vez, eu não estou conseguindo ouvir, está muito barulho. Quem que é seu modelo? Talvez você pensou num youtuber, numa influencer, numa atriz, num ator, alguém. Mas se você e eu somos cristãos, e a palavra cristão significa pequeno Cristo, significa que eu e você temos um modelo, não é? E se a gente não coloca Jesus como modelo na nossa vida em todas as áreas, vai dar problema. Porque eu e você fomos feitos para sermos conforme a imagem do Filho. E quando você vai olhar a Bíblia, você vai ver Jesus como o ser humano que mais viveu a sua humanidade. Não é? Você vai olhar para Jesus e ver que ele fazia tudo aquilo que a gente faz. Ele se alimentava, só que os alimentos que ele comia eram alimentos criados por Deus. Ele tomava água quando tinha sede, ele dormia quando tinha sono, ele jejuava, ele fazia atividade física. Ele fazia atividade física, tá, pessoal? Diga assim para o pessoal do outro lado, Jesus fazia atividade física. Fica a dica. E Jesus sabia lidar com estresse. Quando a gente vai olhar para esses pilares que eu acabei de falar, você vai ver então que nós nos perdemos em relação a isso. Nós começamos a olhar para outros exemplos ou outras referências e muitas vezes nos esquecemos daquilo que a Bíblia fala. Só que, como eu falei, a Bíblia é verdade absoluta, ela é o manual do fabricante. Então, se você não lê o manual do fabricante, você vai fazer alguma coisa errada. E é por isso que o Senhor está levando esse despertamento da igreja nesses tempos, e eu creio que nós estamos vendo um tempo tão especial. Porque eu estava comentando com a Cristiana, você imagina que aquela geração da Rua Azusa, quando começou o movimento pentecostal, revolucionou o mundo. Depois veio, só ativando o espírito, só alinhando o espírito. Depois veio o movimento ali na década de 60, 70, até 80, ativando já a parte emocional, a cura da alma, a cura das emoções. Agora imagina eu e você, temos a possibilidade, o privilégio de sermos a geração em que o Senhor está trazendo alimento para espírito, alma e corpo. Você já pensou no que Deus vai fazer através da sua vida? É por isso que o Senhor nos trouxe aqui, para que você possa ter essa mudança de paradigma. Senhor, eu quero declarar sobre a vida dessas irmãs que estão aqui, dessas mulheres, que a palavra que está sendo falada, ela não é só falada, ela está sendo ministrada ao coração, está sendo uma palavra rema que transforma, que cura, que restaura, que realinha aos teus propósitos. Senhor, é maravilhoso quando nós olhamos para aquilo que o Senhor tem feito por nós.
E Deus, eu quero te agradecer, porque Espírito Santo, o Senhor está tocando nos nossos corações e fazendo com que ele seja uma terra fértil, onde a semente vai frutificar a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Então eu creio nisso, é por isso que o Senhor nos trouxe aqui. E quando nós olhamos para a palavra, nós... Pode passar o próximo slide? Pode passar. Aí. Nós vemos algo interessante. Doutor, o senhor está falando que nós somos o templo do Espírito Santo, mas como que o senhor pode falar sobre isso? O que o senhor pode falar sobre isso? Por que você tem que cuidar do templo do Espírito Santo? Por que você tem que cuidar do corpo? Porque o Senhor é tão especial conosco que Ele deixou uma assinatura em cada célula do nosso corpo. Um cientista aeroespacial da NASA, ele fez uma descoberta que eu faço questão de compartilhar com vocês. Aqui está o alfabeto hebraico. Você vai perceber que cada letra do alfabeto hebraico tem um número embaixo. Então é um código alfanumérico, ok? Pode passar o próximo slide. No próximo slide você vai ver a tabela periódica de elementos. Ok? Calma, não é Enem, pode ficar tranquilo, não é vestibular. Aqui, ele observou e ele isolou 4 elementos químicos. O hidrogênio, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Então, 4 elementos químicos. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Ele pegou a massa atômica desses elementos. E aí ele fez uma correlação. Pode passar o próximo slide. Esses 4 elementos, a propósito, são os únicos componentes do nosso DNA. Ou seja, todo o material de informação que você tem é composto de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. E é muito interessante que, se você for ver o tanto de informação que eu e você temos, é algo assombroso. Porque nós temos 23 pares de cromossomos em cada célula. Cada par de cromossomo tem a quantia de 4.000 livros de informação. Se nós temos 23 pares de cromossomos, nós vamos ter, em cada célula do nosso corpo, 96 mil livros. Em uma célula. Só que nós temos, em média, 100 trilhões de células. Varia um pouquinho. Então, você vai ter a seguinte quantidade de livros armazenados lá. 9,6 elevado à 18ª potência. 18 zerinhos de livros que o Senhor colocou na sua vida para serem acessados. Para que o propósito do Senhor se cumpra na sua vida. Quando você começa a cumprir a vontade do Senhor, ela é perfeita, boa e agradável. Ok, pode passar o próximo. Aí olha o que ele fez. Ele correlacionou esses elementos químicos com as letras hebraicas. Mas havia algo interessante. Nas culturas antigas, eles diziam que Deus usou 4 elementos para criar todo o universo. Que seria o fogo, o ar, a água e terra. Quando ele correlacionou esses elementos, ele viu que, assim, que o fogo era o hidrogênio, o ar seria o nitrogênio, a água o oxigênio e a terra seria carbono. Aí quando ele fez a relação da massa atômica com as letras hebraicas, olha o que deu. O hidrogênio seria iod, o nitrogênio seria ré e o oxigênio seria vav. Iod, ré, vav. São 3 letras do nome sagrado de Deus, que nós chamamos de Yehová, ok? Mas a Bíblia diz, no livro de Gênesis, que façamos o homem a nossa imagem e... Ou seja, nós não podíamos ser somente espírito, porque teríamos que ter um corpo. E para ter um corpo, aí Deus ligou o carbono, que corresponde à letra hebraica Gimel. Então surge uma expressão, Yod, Revav, Gimel, que é exatamente isso que está escrito ali. Em cada célula do seu corpo está escrito Deus eterno dentro do corpo. Você entende? Aí você entende o que Jesus estava dizendo no Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu. Onde está o nome de Deus? Em cada célula do teu corpo. Então é por isso, quando nós começamos a olhar o corpo realmente como o templo do Espírito Santo, nós começamos a ver que, quando a Bíblia diz, tudo que você fizer, faça para a glória do Senhor, quer comais, quer bebais, fazei para a glória do Senhor, ele está dizendo assim, tudo que você faz vai influenciar. Tem um aspecto físico, claro, material, mas tem um aspecto espiritual. Né? Então, quando nós começamos a ver isso,
nós começamos a ver como o Senhor é maravilhoso. Pode passar o próximo slide? Nesse slide, você vai ver algo interessante. Vocês já perceberam que muitas vezes nós temos, do nada assim surge, acho que as mulheres têm mais isso do que os homens. Do nada às vezes surgem aqueles flashes, aqueles insights, né, que a gente fala hoje, né, de uma solução que às vezes você nunca esperava, uma situação que parece que, puxa vida, eu nunca pensei nisso, né? Você acha que isso é seu? Quando nós somos gerados, nós temos e crescemos, e nascemos e crescemos, nós temos dois tipos de inteligência. Nossa inteligência racional, que é a nossa capacidade de armazenamento, as nossas camadas de conhecimento. Então, hoje vocês estão recebendo uma camada de conhecimento, mas espero que não seja somente uma informação, mas que se transforme em conhecimento que mude e restaure a sua vida. E aí você também tem a sua inteligência emocional, a sua capacidade de se relacionar com as pessoas ou com as situações. É claro que essas duas inteligências podem te conduzir durante toda a vida, porque a Bíblia diz que a árvore do conhecimento era do bem e do mal. Então você pode viver muito bem com essas duas, mas você vai estar incompleto, porque você não vai ter comunicação com o Pai. Aí quando você nasce de novo, vocês já nasceram de novo? Não foi a melhor decisão da sua vida? Se você não tomou essa decisão ainda, você tem que tomar essa decisão hoje. Você não pode sair daqui porque você vai continuar vivendo uma vida que está sem propósito. Mas quando você nasce de novo, você recebe uma nova inteligência, inteligência espiritual. Ou seja, a Bíblia diz que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então você começa a ter um relacionamento. E esse relacionamento com o Espírito Santo faz com que você comece a receber insights, receber direções do Senhor. E eu coloquei essa figura aí só para mostrar exatamente o momento ali o teto da Capela Sistina, o momento que Deus sopra vida, né, sobre Adão. No próximo slide, dá uma olhadinha no cérebro ali, ó, na figura atrás de Deus. Michelangelo desenhou um cérebro. Olha que interessante. Você vai olhar todas as estruturas de um cérebro ali, né? Então o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando vocês recebem essa inteligência espiritual, vocês começam a ser moldados pelo Senhor. E o metanoia, ele surge de um versículo da Bíblia, Romanos 12, 2. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mudança, que é metanoia. Para que você seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando isso acontece, você percebe que mudança de mente, não se conformar ao mundo, é você não continuar andando só pela sua inteligência racional e sua inteligência emocional. Você começa a ser moldado pelo Espírito Santo, inteligência espiritual. E isso é uma decisão diária, uma decisão que você tem que tomar todos os dias. Você tem que dizer, Senhor, Espírito Santo, sonda meu coração. Me afasta de qualquer caminho mau. Me dirige. Aí o que vai acontecendo? Por que eu estou colocando tudo isso? Doutor, mas você não fala de medicina? Bom, eu estou falando de medicina aqui para vocês, eu estou falando de Bíblia. O que acontece no nosso organismo? Se você for pensar do jeito que nós vivemos hoje, nós estamos vivendo num mundo altamente estressante. Não é assim? Mas, doutor, estresse é ruim? Depende. Se for o estresse fisiológico, aqueles mecanismos que Deus cria para que numa situação de perigo real você tenha condições de lutar ou fugir, vamos dizer assim que você está, sei lá, na rua, vem um pitbull na sua direção, você vai ter que lutar ou fugir, não é assim? Então o seu organismo vai se defender. Passou o perigo, você conseguiu fugir, eu acho que você não vai lutar contra um pitbull, né? Você volta para a normalidade, você vai... Então Deus te criou assim, isso é estresse fisiológico. Então se você for olhar o estresse, ele é uma ferramenta de poder para você vencer uma situação de perigo real. Mas o que está acontecendo nos nossos dias? O Luciano Subirá, quando a gente estava escrevendo os livros, Deus deu a ele uma palavra, ele escreveu o Cuidar do Corpo, e eu escrevi, os dois livros era para ter saído juntos, era um material que a gente ia fazer junto, mas foi tanto material que a gente falou assim, não, vamos fazer dois separados para poder, a gente poder abarcar todo esse assunto. Mas Deus deu uma palavra para ele, que eu achei fantástica. Eu falei assim, me deixa eu compartilhar isso, porque realmente é fantástico. Até se você quiser anotar isso, você pode anotar. Todo princípio que você quebra, diga assim comigo, todo princípio que eu quebro, vai me quebrar.
Diga assim para a pessoa que está ao lado: todo princípio que você quebra vai te quebrar. Em qualquer área da nossa vida. Por isso que você tem que conhecer a palavra. E aí, o que acontece? Hoje, você acha que a gente vive situações de estresse ou a gente vive uma vida de estresse? Uma vida de estresse. Então a gente quebrou o princípio. Porque aquela situação de estresse, aqueles mecanismos, é para ser acionado só quando a gente estava em perigo real. Aí o que acontece? O seu organismo sempre funciona no modo de sobrevivência. Perigo, 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 perigo. O que você acha que vai acontecer com o seu organismo? Você acha que ele vai funcionar normalzinho ou vai começar a ter alterações? E vocês sofrem muito mais do que os homens. Por quê? Porque se nós... eu não sei se depois, talvez não sei se vai dar tempo. Se nós formos comparar a fisiologia da mulher com a do homem, é muito diferente. A da mulher é muito mais sensível, é muito mais intrincada. E vocês têm fases muito diferentes durante toda a vida. Que homens, às vezes, a gente passa basicamente 2 fases. Né? Mulher não, tem várias fases. E aí, o que acontece? Você começa a ter mudanças que vão acontecer no seu organismo de uma forma mais exacerbada. E vocês devem estar percebendo que hoje as mulheres estão sofrendo principalmente de algumas doenças hormonais. Uma delas é tireoide. Né? Pode começar até com uma inflamação na tireoide, uma tireoidite, que pode levar a um hipertireoidismo, uma função exagerada da tireoide, ou uma baixa função da tireoide, um hipotireoidismo. Mas vocês devem perceber também que as mulheres atualmente estão sendo sujeitas a muitos quadros de doenças ginecológicas. Não é assim? Tem aumentado muitos casos de endometriose, de miomas, síndrome de ovários policísticos, infertilidade. Então são casos que nós percebemos que as mulheres estão sofrendo mais. Doutor, mas isso é algo genético? Não, isso é decorrente, muitas vezes, do jeito que nós estamos vivendo. E se você vive uma vida de estresse, é claro que isso começa a trazer alterações, não somente nos seus hormônios. Imagina os seus hormônios, igual, se a gente fosse colocar os nossos hormônios, igual uma fileirinha de dominó. Se você o primeiro dominó é os hormônios de estresse, cortisol. Derrubou esse cortisol, derruba o restante. E aí, cada uma de vocês vai ter um histórico familiar, não é? Você vai no médico e ele pergunta assim: quais são as doenças que tem na sua família? Porque a gente sabe que aquelas doenças, você tem uma predisposição maior de reproduzi-las. E aí o que acontece? Isso muda o jeito do seu organismo funcionar, muda os seus hormônios. Porque, pensa assim, o mesmo caminho que fabrica os hormônios de estresse, vai fabricar os hormônios sexuais. Estrógenos, progesterona, testosterona. Mas se o seu organismo está achando que você está em perigo, ele vai querer sobreviver, não vai querer reproduzir. Entenderam? Então, em vez de produzir hormônios sexuais, começa a tentar produzir esses hormônios de estresse. E aí o seu organismo começa, então, a sofrer as consequências dessas alterações. Mas só que isso muda também o jeito do seu cérebro funcionar. Né? O seu cérebro começa a ser afetado, porque primeiro você começa a ter uma diminuição. Se você diminui estrógenos, você começa a diminuir a produção de neurônios. Né? Então, uma dica importante é você sempre olhar com a sua ginecologista como estão os seus níveis hormonais. Para quê? Para lá no futuro, você se prevenir, por exemplo, contra Alzheimer. Olha lá. Né? E aí, quando você pensa nesses hormôniozinhos, você pensa também, seu cérebro começa a diminuir a produção de neurônios, porque bloqueia a formação de um hormôniozinho, um fator que faz a regeneração de neurônios. A gente começa a ficar esquecido. E as mulheres, você sabe qual que é o primeiro sintoma de climatério? Não é ressecamento vaginal, não é calorão, não é mudança na menstruação. Memória. É o primeiro sintoma. Tá? Aí, só que começa a mudar também neurotransmissores. O que é isso? São substâncias que determinam como o seu cérebro vai funcionar. Então a gente tem alguns. Um deles é serotonina. E as mulheres têm menos serotonina que o homem. Por isso que vocês têm mais mudanças de humor, principalmente no período menstrual. Né? Aquelas mudanças, né? Uma hora está melancólica, bem triste, uma hora quer, né, brigar com todo mundo. Né? Eu já ouvi uma paciente falar assim: doutor, todo período menstrual eu quero matar alguém ou eu quero separar do meu marido. Né? Então, só para você ver, realmente chega nesse extremo. Né?
E aí, essa serotonina está muito ligada com o humor, mas está ligado com compulsão alimentar. Baixou a serotonina, sabe o que vai dar vontade? O que dá vontade na época do período menstrual? Comer o quê? Não é brócolis, não? Ah, tá. Doce, chocolate, não é isso? Então, porque a serotonina está mexida com isso. Aí você vai mexer num outro hormôniozinho, GABA. O GABA, neurotransmissor. O GABA coloca o seu cérebro em estado de relaxamento. Aí o que acontece? Você chega à noite, já tem toda a preocupação do seu dia, você não consegue desligar. Pensamento acelerado. Só que se você não dorme, você não tem regeneração de neurônios. Você não tem fixação de memória, você não produz dopamina. Dopamina está ligado com memória, concentração, e está ligada com autoestima, prazer de viver, recompensa. Vocês lembram daquele personagem de desenho animado, o Muttley, da Corrida Maluca? Lembra que ele falava assim, medalha, 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 medalha? O que ele estava falando? Dopamina, 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 recompensa, recompensa. Né? Então, só que a dopamina está ligada com uma outra coisa. Uma das queixas mais comuns que eu tenho no consultório. Doutor, eu pergunto assim, como está seu libido? Aí a paciente fala assim, o que é isso? Né? Está ligado com a libido, mas baixou a dopamina. Não é só a dopamina que é ligado com a libido, mas é um dos hormôniozinhos, é um dos neurotransmissores. Então você começa a perceber como a gente começa a mudar isso. E é claro que você cria um terreno para doenças psiquiátricas. Aí você junta outros fatores. O que aconteceu durante a pandemia? Nós ficamos isolados, não é assim? E acho que isso foi uma das piores coisas. Claro, nós temos momentos terríveis de mortes, perdas, né? Pessoas que perderam parentes ou pessoas tão próximas. Mas, em termos gerais, o que aconteceu foi o isolamento social. Só que nós somos feitos para termos relacionamento. Já percebeu como que é a palavra relacionamento? Dá uma encostadinha na pessoa do teu lado. Pode dar uma encostadinha. Relacionamento. Você tem que relar. Não tem jeito. E vocês são privilegiadas, porque vocês têm muito mais oxitocina do que os homens. Por isso que as mulheres são muito mais gregárias. E a oxitocina é um neurotransmissor que está muito ligado com essa questão de convívio social. Ela é um neurotransmissor, um hormôniozinho, que tem efeitos em quase todos os órgãos do seu organismo. Mas ela tem efeito especial no cérebro, porque ela ajuda a desligar aquelas vias de medo. E aí, o que aconteceu? Quando as pessoas se afastaram, nós tivemos uma epidemia de transtornos psiquiátricos. Crise de pânico, síndrome de pânico, transtorno de ansiedade generalizada. Sabe aquela sensação do coração disparado, aperto no peito, aquela angústia, aquela falta de ar. Às vezes você foi até no hospital achando que estava infartando. Aí chegou lá, o médico fez todos os exames e falou assim, não, é estresse. Isso aconteceu? Então você percebe que o estresse, ele vai mexer em qualquer área da sua vida. Hoje, nós temos, vocês devem ter ouvido isso, o intestino como seu segundo cérebro. E é mesmo. Sabe quem fabrica a serotonina? Não é seu cérebro, é seu intestino. Então, para tratar uma depressão, você precisa tratar uma constipação. Só para vocês entenderem. Então, minha irmã, às vezes o que você está passando não é demônio não, tá? É hormônio, a falta deles. Né? A gente começa a olhar para a Bíblia, nós vemos que algumas situações são decorrentes não de um ataque espiritual, ataque emocional. Você vai olhar para Elias, eu falo sobre ele no livro, você vai olhar em 1 Reis 19, você vai ver que Deus, quando ele está ali no deserto, embaixo do pé de giesta, ele chega para Deus e pede assim, eu quero morrer. E aí Deus não manda ele jejuar, não manda ele fazer uma outra campanha. Deus só fala para ele, através do anjo, come, dorme e toma água. O que você acha que Deus tratou aí? Espiritual ou corpo? Corpo. Então vocês perceberam? Como nós, às vezes, espiritualizamos situações que devem ser tratadas. É por isso que eu creio que... Vai dar tempo. Eu creio que nós estamos chegando nesse tempo tão especial, né? De nós podermos sermos despertados para viver essa vida abundante. Eu vou falar à noite também, né, pessoal? Tá? Então, normalmente eu sempre oro no final da ministração. Eu oro por cura mesmo, ok? Você crê que você pode ser curada?
Eu creio nisso, porque a palavra diz em Marcos 16, 17, 18, que quando nós orarmos pelos enfermos, eles serão curados. Então eu creio nisso. Então, como vai ter segundo momento à noite, eu gostaria de fazer um convite para você. Chama seu marido, tá? Porque daí eu quero orar por vocês dois, ok? E aí a gente vai fazer esse momento especial. Bom, eu queria só mostrar uma figurinha para vocês. Para vocês entenderem o que Deus, como Deus nos fez. Pode passar o slide, é isso aí. Ó. Você sabe o que é isso aí, né? Uma Ferrari, né? Acho que se fosse uma bolsa da Louis Vuitton, talvez seria mais fácil, tudo bem. Mas ok. Mas essa é uma Ferrari. Quando Deus nos cria, Ele cria a obra-prima da criação. Eu e você somos a Ferrari. Diga assim para você, eu sou uma Ferrari. Uau! Diga para a pessoa que está do teu lado, você é uma Ferrari. Talvez você vai chegar para o seu marido e falar assim, olha, o doutor falou que você é uma Ferrari, mas não sei não, estou meio em dúvida. Ok? Então Deus, quando nos cria, Ele criou uma Ferrari, né? Então Ele criou todos os mecanismos para que nós possamos exercitar aquilo que Ele criou, né? Mas dá uma olhadinha como que é o painel dessa Ferrari. Pode passar o próximo slide. Ah, não era esse não, mas tudo bem. Mas tudo bem. Esse aí era eu, tá? Eu tinha 29 anos aí. Mas eu estava vivendo, depois a Cristiana vai contar essa história, um momento muito difícil. Eu estava vivendo algo que eu estava caminhando para um destino meio trágico. Quer dizer, eu sou uma Ferrari, mas você acha que eu estou cuidando dessa Ferrari como uma Ferrari? Pode passar o próximo slide. Ou como o Fiat 147. Não é assim, ó, a cor é a mesma. A fábrica até a mesmo grupo automobilístico. Só que se a gente não sabe quem nós somos em Cristo Jesus, o que nós temos em Cristo Jesus, o que Ele conquistou para nós vamos cuidar dessa Ferrari do jeito que nós estamos acostumados. Aí vocês lembram da mudança de mente que eu falei? Você tem que mudar a mente. Não é só, doutor, o senhor vai falar de dieta? Não, dieta é um tempo que você não vê a hora de acabar para voltar a comer tudo que você comia antes. Então não mudou a mente. Então você tem que entender que os alimentos foram criados para trazer vida e abundância. Então, quando eu priorizo alimentos que Deus cria, eu estou fazendo escolhas que vão me trazer vida. Quando eu jejuo, eu faço escolhas que me trazem vida. Eu vou falar do jejum e dessas outras partes à noite, tá bom? Ok. Aí o que vai acontecer com essa Ferrari? Pode passar. A outra, pode passar. Aí. É o que acontece. Lembra que eu falei que a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo? É mais ou menos isso. Se a gente não sabe cuidar dessa Ferrari, a gente vai destruir essa Ferrari. Só que, com certeza, se você olhou e falou assim, é uma Ferrari, mas só que está batida. Ou seja, você continua tendo propósito, tendo chamado, mas talvez não consiga mais exercer esse chamado, porque você perdeu a sua saúde. Né? E a Bíblia nos fala muito sobre isso. Tem um texto, Jesus alertando os seus discípulos, em Marcos 6, no versículo, só para terminar, 6, de 30 a 31. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse, Jesus disse, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, vistem serem muitos os que iam e vinham. Ou seja, você tem que ter como prioridade, olhar para Jesus. Você tem que ter como prioridade olhar para Jesus. Como que Jesus se comportaria em tal situação? Se eu não tenho essa perspectiva, eu continuo a fazer do jeito que eu estava acostumado. E você vê, os apóstolos estavam cumprindo uma ordem de Jesus. Estavam no ministério. Mas muitas vezes, o ministério, ou seu filho, seu casamento, seu trabalho, começam a ocupar o lugar de Jesus. Isso é um problema. Isso torna-se um problema, porque nós começamos a funcionar da forma errada. Então, irmãs,
eu encerro essa parte agora, só deixando essas pulguinhas atrás da orelha para vocês, ok? Mas à noite eu vou encerrar colocando como nós vamos fazer. Eu coloquei o problema, mas eu vou te apresentar também a solução. Mas queria que você ficasse em pé, só para já te dar um pequeno do que vai ser hoje à noite. Quem vai ser seu modelo de vida saudável a partir de hoje? Ok, então faça assim com a sua mãozinha. Diga assim comigo. Eu vou gerenciar o estresse como Jesus. Eu vou me alimentar como Jesus. Tomar água como Jesus. E hoje eu tenho que suplementar. Jesus não precisava suplementar, mas hoje a gente precisa. Terceiro dedinho. Eu vou dormir como Jesus. Quarto dedinho. Eu vou fazer atividade física como Jesus. Diga assim com toda a força do seu coração. Eu vou fazer atividade física como Jesus. Seja um profeta na vida da sua irmã que está do lado e fala para ela, você vai fazer atividade física como Jesus. E o último dedinho, eu vou jejuar como Jesus. Amém?